Oi gente, tudo bem? Chegamos ao quinto e último vídeo da nossa série. Hoje, para terminar nossa bandeira de pontos, nós vamos fazer o ponto caseado aberto e fechado e vamos também fazer o queridinho das bordadeiras, o ponto cheio. Bora bordar? Nós vamos começar hoje pelo ponto caseado e nós vamos aprender esse ponto de duas formas diferentes, na forma circular e na forma linear para preencher o nosso vasinho. Eu utilizei o ponto caseado naquela minha primeira bandeira de pontos que eu mostrei para vocês nos outros vídeos. Eu passei toda a bainha da minha bandeira em ponto caseado para fazer um acabamento legal. Mas o ponto caseado, um sobre o outro, dá essa textura de rede ou de trama ou de tijolinhos, que é o que a gente vai fazer agora no nosso vaso. Para começar o nosso ponto caseado, eu dei um pontinho miudinho aqui no tecido, só para prender a linha, como a gente sempre faz. E esse pontinho miudinho vai ficar embaixo do ponto caseado, nem vai aparecer. Então, com a linha fixa no tecido, eu subo com ela aqui no início desse risco, que é o meu risco de referência. E eu tenho sempre que ter em mente que eu vou trabalhar com este risco de cima, paralelo com este risco de baixo. Por quê? Com a linha no início do risco, eu escolho o tamanho do meu pontinho, que vai ser mais ou menos este tamanho, e entro com a agulha embaixo para sair em cima. Então, eu entro com a agulha aqui embaixo, com meu dedo segurando a linha. Entrei com a agulha embaixo. Antes de eu puxar todo o fio, eu volto com a agulha no risco de cima, mas é exatamente na mesma direção do risco de baixo. Subo com a agulha, passo minha linha em volta da agulha e puxo. Este é o meu primeiro ponto caseado. Vou fazer de novo. Escolho mais ou menos o mesmo tamanho que eu escolhi aqui. Entro com a agulha embaixo. E antes de puxar todo o fio, eu volto com a agulha na mesma direção no risco de cima, passo a linha em volta da agulha e puxo novamente. Olha lá o meu formato de ponto caseado. Vamos mais uma vez? Mais ou menos aqui, que eu quero que tenha o tamanho do meu ponto. Entro embaixo. Seguro a linha, volto com a agulha por cima, passo a linha em volta da agulha e subo. Vou preencher até o final agora. Quando eu cheguei aqui no meu último ponto do risco, eu puxo bem e dou um pontinho aqui fora, só para prender o ponto caseado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir esse processo no risco de baixo, e no de baixo, e no de baixo. Agora que eu já cheguei no fim do meu último ponto, eu vou recuperar esta lateral e esta base com o ponto atrás, para a gente fechar o nosso vasinho. Aqui está. Finalizamos o nosso vaso de tijolinhos com ponto caseado. Para fazer o ponto caseado em formato circular, nós vamos fazer exatamente a mesma técnica que nós fazemos no ponto linear. Eu trouxe aqui também um exemplo dessas florzinhas. Todas essas florzinhas do meu sachê foram feitas de ponto caseado circular. Para começar, eu coloquei 2 fios na minha agulha, dobrei ao meio e vou dar o pontinho inicial só para fixar a linha no tecido. A partir de agora,
eu subo com a agulha para a superfície do meu bordado, seguro a linha com um dedo, entro embaixo, subo em cima na mesma direção, passando a agulha dentro da linha e puxo. Entro embaixo, subo em cima. Como vocês podem ver, eu posso fazer esse ponto em um só movimento, mas se vocês se sentirem à vontade, pode descer primeiro com a agulha num movimento, subir com a agulha no segundo movimento. Eu tô fazendo tudo de uma vez. Passo a linha por trás, seguro com o dedo e puxo. Vou de baixo até em cima. Passo a linha por trás e puxo. E o meu último ponto, no circular, ele já finaliza o primeiro ponto que eu dei lá no início. Eu arremato normalmente, passando a agulha para baixo e finalizo a minha florzinha de caseado. Bordei diferentes florzinhas com diferentes quantidades de fios e também distâncias diferentes. Umas mais juntinhas, outras mais abertas, só para vocês compararem o resultado. O último ponto que nós vamos aprender na nossa bandeira de pontos é o ponto cheio. Para isso, eu fiz o risco de duas plantas, um cactus e uma suculenta, para a gente aprender o ponto cheio. O ponto cheio tem esse nome porque a gente preenche toda a área que a gente tem para bordar com a linha. Então, ele fica um bordado bem sólido e totalmente preenchido. Para começar, eu vou dar aquele pontinho miudinho para prender a linha no tecido. E eu tô usando 2 fios dobrados ao meio. E quando eu bordo ponto cheio, eu pego o meu desenho, que no caso agora é esta pétala, pego o meu desenho e começo do meio para a direita, do meio para a esquerda. Então, vamos começar aqui. Vou na extremidade da folha, puxo a minha linha. Quanto mais o fio tiver penteado e não embolado ou torcido, quanto mais ele tiver penteado como está aqui, bem plano, melhor vai ficar o resultado do ponto cheio. Pode também ajeitar assim com a unha. E nós vamos fazendo esses grandes pontos paralelos até preencher todo o bordado. Terminado um lado, eu vou preencher o outro lado da minha folha. Finalizei a primeira folha. Agora que eu finalizei todas as minhas folhas da suculenta, eu vou começar a bordar também com ponto cheio, paralelo, esse vasinho com a cor marrom. Eu finalizei o vasinho da suculenta e aproveitei e já fiz de uma vez o vasinho do cactus também. E agora a gente vai preencher o cactus com ponto cheio, mas para ficar diferente da suculenta, eu vou preencher ele com pontinhos na horizontal. Aqui está o nosso cactus e a nossa suculenta preenchidos com ponto cheio. Quem quiser
ainda pode acrescentar alguns detalhes, como o espinho do cactus, alguns detalhes também nos vasinhos. Fica da criatividade de cada um. Eu tô sentindo uma alegria enorme de ter terminado esse projeto com vocês. Aqui está a nossa bandeira de pontos, finalizada, colorida, concluída, cheia de novos conhecimentos. Com esses 12 pontos, bordadeiras e bordadeiros já podem desenvolver os próprios projetos. Ah, e a minha bandeira eu vou deixar aqui na minha casa para todos verem, igualzinho lá na sala das celebrações do Memorial Minas Gerais Vale. Se tiverem oportunidade, não deixem de visitar o mostruário de pontos que tem lá no museu. Espero que tenham gostado de bordar com a gente e até em breve!